paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos começando aqui a escola dominical, mais uma aula abençoada. Já quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. E antes de mais nada, vamos começar, meus irmãos, com uma oração para que Deus venha abençoar nossas mentes, que nós possamos aprender mais da palavra de Deus e através desse ensino tão maravilhoso, nossas vidas sejam abençoadas e nós possamos servir ao Senhor ainda melhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que estão em casa, que eles estão participando desta aula, Senhor. Abençoa nossos professores, abençoa, meu Pai, nossas vidas. Pai, fica conosco, nos ajuda a entender a sua palavra melhor, a compreender a sua vontade, Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Meus irmãos, estamos começando essa aula tão maravilhosa, lembrando, irmãos, que o tema desse trimestre, terceiro trimestre de 2022, é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos estudando aí as sutilezas de Satanás, né? Os ataques contra a igreja. E a lição de número hoje é a lição de hoje, a lição de número 10. O tema dela, né? A sutileza contra a prática da mordomia cristã. O nosso textual, irmãos, está em Gênesis capítulo 14 e versículo 20, que diz assim: E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A nossa verdade prática é contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então, mais um tema tão maravilhoso para nós, que nós estaremos estudando hoje sobre a mordomia cristã. Nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao 20. É uma leitura bem pequena, dá para os irmãos acompanhar na sua Bíblia, na sua lição em casa. Vamos ler. Gênesis capítulo 14, versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é do vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Abrão do Deus Altíssimo, e o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, meus irmãos, essa leitura que nós vamos estudar hoje sobre esse tema, sobre a mordomia cristã, é tão importante na questão da contribuição, a questão do crescimento da obra. E nós estaremos estudando hoje com o nosso professor, o evangelista Vinícius, vai estar conosco, é um dos nossos dirigentes das nossas congregações. E eu convido os irmãos, fiquem até o final, aprendam, né? Esmiuçem aí os tópicos da lição. Tenho certeza que Deus vai nos fazer crescer através desse ensinamento tão maravilhoso. Amém? Fique conosco até o final. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma grande oportunidade que nós temos, né, nesse dia, de estarmos aqui juntos para aprender a palavra de Deus, né, e propriamente aqui a lição de número 10, né, desse trimestre, ao qual nós estamos estudando assuntos muito importantes, né, relacionado com os nossos princípios, valores, né? E sabemos que por muitas vezes o inimigo tem investido arduamente, né? Para que venhamos perder, né, esses valores, venhamos a nos desviarmos desses preceitos do nosso Deus, que é tão riquíssimo para a nossa vida espiritual. E, meus amados, aqui estamos nós diante deste assunto, né? E adentramos aqui então na introdução desta lição, que nos diz assim sobre a abordagem da doutrina bíblica da mordomia cristã. Sabemos, irmãos, que os dias têm sido dias trabalhosos, difíceis, e há muitos equívocos, há muitas distorções, incompreensões em torno desta doutrina. Em primeiro lugar, nós devemos observar que a mordomia ela tem o sentido de administrar o bem que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente
por alguém, né? Então, quando se fala e se ouve, quando nós nos deparamos diante da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a respeito, né, deste termo da mordomia, nos fala a respeito da administração. Como nós estamos administrando aquilo que Deus tem nos dado, as bênçãos de Deus, né? O chamado de Deus para as nossas vidas. Então, a lição visa corrigir, né, alguns ensinos equivocados, né, em torno deste assunto. Também nesta lição nós vamos ver por um outro lado que muitos maldosamente têm transformado esse ensino numa prática de barganha, né? Entretanto, nós vamos mencionar um pouco hoje a respeito da questão das contribuições, dos dízimos, as ofertas, né? Da forma que muitos têm se posicionado em relação a esse assunto, né? E lógico que por muitas vezes, por acreditar, por ser levado, né, por essas vãs sutilezas, por esses ensinos errados, acabam-se alguns, né, praticando, né, a infidelidade para com Deus. Mas, irmãos, quando se fala da contribuição, quando se fala dos dízimos e oferta dessa prática, não é um fardo, não podemos considerar como um fardo, algo pesado, mas isso se trata de uma prática de gratidão, tá? E expressa a gratidão por nossa parte, por parte do cristão, do servo de Deus, que se sente agraciado por Ele, pelo nosso Deus. Então, estamos aqui adentrando, então, primeiramente, no primeiro tópico, que diz, conhecendo o Evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moedas de troca. Técnicas, né, de arrecadação de fundos, às vezes são usados por alguns para explorar, né? E isso, irmãos, nós temos vistos, nítidos, essas técnicas, essas formas de arrecadação, e a gente vê por alguns movimentos ou certas denominações, e até mesmo algumas denominações já tradicionais no nosso país, né? Igrejas conhecidas que têm se desvirtuado, têm ido por esse caminho, né? De uma forma de pregar, de ensinar aquela famosa teologia da prosperidade, ou até mesmo a teologia da barganha. Por quê, meus irmãos? Eles distorcem, né? E nesse sentido, eles impõem, eles colocam tudo que é em nome de Deus. A promessa é sempre a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. E nesse jogo de troca vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Eles vêm a ensinar, vêm a induzir e alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus, né? E isso, irmãos, precisamos tomarmos muito cuidado, porque não é assim no reino de Deus, não é dessa forma o que diz propriamente. E quando nós analisamos, e é o que nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela ensina minuciosamente a palavra de Deus concernente a esta questão da mordomia, da administração daquilo que Deus nos dá, e principalmente na questão das contribuições. Precisamos, meus amados irmãos, tomarmos muito cuidado, porque isso se ouve e se vê, né? Ouve-se no rádio, se vê na televisão, às vezes alguns programas, alguns movimentos, levando o nome de Deus, mas que na verdade são pessoas com outros interesses, né? Induzindo e ensinando dessa forma equivocada, distorcida da palavra de Deus. Também alguns
vão dizer, né, e consideram que os dízimos e ofertas são como práticas legalistas. O que vem a dizer isso? Quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório, ou seja, por mérito, né? Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação ela deixa de ser o quê? Pela graça, para se tornar pelas obras. E não é assim, meus irmãos. Quando nós lemos capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, né? O versículo de número 8 nos diz que a salvação ela é pela graça, é pela fé, né? Propriamente não é pelas obras. E às vezes estes legalistas, eles ensinam que para ser salvo é preciso praticar, é preciso dar algum valor, e não é bem assim. E nós nos deparamos, irmãos, com uma igreja nos tempos de Paulo, e ele recomenda, e ele expressa, e ele fala até mesmo numa forma de elogio de como que a igreja estava se portando nesse princípio da prática da contribuição, das ofertas e principalmente dos dízimos. Nós lemos aqui no capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 até ao versículo de número 5. Paulo, ele expressa aqui a respeito, né, da coleta, das contribuições arrecadadas pela igreja, e nos diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E olha só o versículo 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha só, irmãos, né? Vejamos o que Paulo aqui está dizendo nas suas palavras, recomendando a igreja de Corinto sobre essa questão da administração, da mordomia, da prática que a igreja tinha nesse sentido, né? Voluntariamente, não como um fardo pesado, não como uma forma de barganha, mas eles entendiam, né, essa questão da administração, da mordomia cristã, daquilo que Deus havia lhe provido, e eles estavam administrando, né, corretamente. E percebe-se, irmãos, que Paulo fala aqui por muitas vezes no sentido da generosidade, do voluntário, de ser voluntário. Diz aqui no verso 4: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos, né? E terminando o verso 3, deram o que? Voluntariamente. E sobretudo, irmãos, no versículo 5, ele fala a respeito que a igreja entendia o que era devidamente primeiro a Deus, o que era de Deus, e depois era repartido, era administrado, era distribuído, né, ao reino de Deus, à obra de Deus para os santos. E assim, irmãos, nós entendemos, né, que precisamos sempre darmos prioridade a Deus, né, que o dízimo pertence a Deus, a 10ª parte é de Deus. Não podemos de forma alguma reter aquilo que é de Deus, né? E aplicar
no nosso particular, no nosso pessoal. Então, terminando aqui este primeiro tópico, né, nos diz então a respeito desta distorção que alguns têm ensinado equivocadamente, né, pregando a teologia da barganha, a teologia da prosperidade, né, que vem fomentar que com Deus como um dos seus pressupostos, né, a doutrina de direito legal do crente, segundo essa crença, ao morrer na cruz, Jesus Cristo conquistou para os crentes muitos direitos. E agora, irmãos, cabe ao cristão conscientizar da existência deles e reivindicar para si o que? A concretização desses direitos. A posse da bênção passa a ser um direito lícito e certo e não algo que está condicionado à vontade divina. Essa é a prática, essa é a teologia da prosperidade, da barganha, e não é bem assim, meus irmãos. Precisamos entender nesse sentido que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e a salvação ela é pela graça, não pelas obras. A sinopse então fala: a entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus e nem uma prática legalista, é algo de gratidão, é algo de fidelidade e, sobretudo, voluntariamente da nossa parte para com o nosso Deus. Amém? Tópico 2, continuando, né, a respeito desta questão, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Eu, por muitas vezes, irmãos, já me deparei com alguns cristãos, né, que diz que o dízimo não está contido no Novo Testamento. O dízimo é algo que era praticado na lei, mas vamos aqui, irmãos, entender que o dízimo é muito bem antes da lei. Ao lermos, né, a leitura bíblica em classe, nós já vamos compreender, entender o momento, né, da vida de Abraão, quando ele deu o dízimo de tudo. E isso, irmãos, é bem antes, né, da lei. Então, esses aí vão alegar, é uma alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, que a prática do dízimo era um preceito mosaico, né, na lei de Moisés. E aí, nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão ele estaria desobrigado a praticá-lo. Mas vimos então na leitura bíblica em classe que a prática do dízimo ela é bem antes, ela excede a lei de Moisés. Abraão então ele deu dízimo de tudo que tinha, de centenas antes da lei. Portanto, irmãos, às vezes, né, é uma desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, e isso não sustenta, irmãos, não sustenta. Estes que assim entendem, né, praticam e se comportam desta maneira, são pessoas que têm o que? Amor ao dinheiro, são às vezes pessoas materialistas, cristãos materialistas. E Paulo fala na primeira carta de Timóteo, né, no capítulo 6 e o versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O dinheiro não é mal, o dinheiro é bom, mas o que se torna mal é nós aplicarmos o nosso coração, o nosso amor ao dinheiro. Geralmente as pessoas que criam estes obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando é ensinado na igreja, eles agem por conta de serem sido mais discipulados, ou porque, irmãos, são extremamente apegados aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Capítulo 13 da carta aos Hebreus e o versículo de número 5 nos diz
a seguinte forma, capítulo 13 da carta aos Hebreus, e o versículo 5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Tá? E aí, irmãos, o que é avareza? É o desejo, né, de adquirir desenfreado, de acumular riqueza. E nós sabemos que pela palavra de Deus, irmãos, que nós devemos acumular a riqueza nos céus, né? Com Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso tesouro é nos céus, com Ele para todo sempre, porque, irmãos, lá não há traça, lá não há ferrugem, lá tudo permanecerá. Aqui na terra a traça, a ferrugem vai corroer, vai consumir, meus irmãos. Então nós precisamos, né, tomarmos muito cuidado por esses dias, por essas sutilezas do inimigo, do diabo, que tem investido arduamente contra a igreja. Subtópico 2 nos diz o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que se assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Amados irmãos, às vezes e por nossos dias atuais, muitos têm pensado dessa forma, desta maneira, mas Paulo, irmãos, nos ensina nas suas palavras, né, que nós precisamos, irmãos, conservar, né, a sã doutrina, conservar tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que aconteceu, né, que foi escrito no passado, irmãos, serve para nosso ensino. Nós encontramos na cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, e eu quero ler aqui com os irmãos, capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, o versículo de número 4, que nos diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, Paulo está dizendo lá dos tempos atrás, da antiguidade, dos preceitos de Deus, né, dos mandamentos, da lei, né, e antes da lei também. Então tudo, irmãos, que é contido, que aconteceu no antigo, né, no tempo da lei, irmãos, foi o quê? Para nosso ensino, para que sejamos consolados. Porque, irmãos, a lei, né, o Antigo Testamento é a sombra futura do Novo. Então refletia, irmãos, o Novo, refletia o nosso momento, refletia a nossa dispensação da graça. E Paulo também, a igreja de Corinto, ele fala sobre a questão, meus irmãos, né, daqueles que prestam serviços sagrados, daqueles que vivem, né, com a sua vida integral a serviço do reino de Deus. E aí ele diz lá no capítulo 9, no versículo 13, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados e se alimentam do próprio templo e os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Paulo aqui estava falando, irmãos, da questão do sacerdócio levítico, e isso era um princípio na nova aliança, né? Como vai viver, como viveria hoje um obreiro, né, que fosse mantido por um crente esporadicamente, que devolvesse, né, os seus dízimos e as suas ofertas? Então vejamos, meus amados irmãos, né, a finalidade das contribuições, dos dízimos, das ofertas que são feitos
a favor dos santos. O profeta Malaquias, no capítulo 3, o versículo 10, nós conhecemos: trazei os dízimos, todos os dízimos, que é a casa do tesouro, para que haja mantimento, para que, irmãos, tenha assim uma manutenção, que seja aplicado as nossas contribuições, né, para a manutenção da igreja do reino de Deus, para a obra missionária e tantas outras coisas mais, né? Então, meus irmãos, precisamos tomarmos cuidado com os pensamentos, né, com as induções que tentam impor nesse sentido. Não podemos considerar como um fardo, como um peso, né, como algo pesado sobre nós, mas precisamos entender que primeiramente é um espírito voluntário de amor. Irmãos, resumindo sobre tudo, é princípio de fidelidade para com o nosso Deus. Resumindo, terminando aqui esse tópico 2, então, irmãos, o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o que? O pecado da avareza, tá? Então, não podemos achar que o dízimo é lei, que vivemos o novo, mas aqui estamos diante deste ensino tão importante para nós, que nos mostra e nos prova que é bem antes, antecede, irmãos, os preceitos, as leis, a lei mosaica, e que isso, irmãos, tudo que foi escrito, tudo que foi registrado no Antigo Testamento serve para nosso ensino e para nossa consolação, para que tenhamos esperança, é o que está dizendo no capítulo 15 e o versículo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Adentramos no último tópico 3, que aqui então vai nos dizer a respeito da doutrina bíblica, da mordomia cristã. Como falei no início, irmãos, que a mordomia, ela tem o sentido de administrar o bem, né? Aquilo que Deus tem nos dado para fazer. E aí fica uma meditação, né, para nós, e até mesmo uma pergunta individualmente para cada um de nós: como estamos administrando, como estamos nos portando, como está sendo, né, a nossa mordomia por aquilo que Deus tem dado para nós, né? Porque, amados, tudo que recebemos vem de Deus. Tudo, irmãos, tudo vem do nosso Deus, tá? Capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Eu quero ler aqui o versículo de número, ou melhor, irmãos, capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 3 e o versículo 27. João Batista respondendo e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu, irmãos. Então tudo vem de Deus, tudo, irmãos. O nosso sustento vem de Deus, irmãos. É Deus. Tudo, irmãos, está correlacionado em Deus. Seja tanto da parte espiritual, a salvação, as bênçãos espirituais, como também, irmãos, as questões materiais, as conquistas que nós temos, tudo provém de Deus. Embora ali João Batista estava respondendo a respeito, né, de uma questão que lhe havia perguntado a respeito de Jesus, né, e ele estava dizendo a respeito, né, confirmando, né, o que Jesus estava ali iniciando, né, se apresentando, né, e ele diz então que tudo que nós recebemos vem
de Deus, ele estava testificando, confirmando que Jesus era de Deus, o que Jesus estava fazendo era de Deus. E, irmãos, pegamos esse princípio, né, que o nosso sustento vem de Deus, recebemos de Deus, e se recebemos de Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Criador. Precisamos, irmãos, ter sabedoria, termos graça para administrar aquilo que Deus nos deu. Deus é o Criador e o provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato que Deus, então, é o Criador e o provedor. E aqui, neste tópico 3, no subtópico 1, nos dá aqui, irmãos, alguns exemplos na Bíblia Sagrada de alguns versículos, né, que comprova. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam, né? Também nós nos deparamos lá atrás, no capítulo 8 de Deuteronômio, e o versículo 18, Moisés dizendo, né: lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, irmãos, né? Então, o que nós temos, aquilo que nós conquistamos, né, nas nossas vidas, provém do nosso Deus. Salomão vai dizer também, Provérbios capítulo 10, o versículo 22, que a bênção do Senhor é que enriquece. Também, irmãos, isso é muito importante para nós. Precisamos entender, ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como que a fonte provedora de tudo, irmãos. Então, cabe a nós, né, administrarmos com sabedoria aquilo que Deus tem nos dado. Eu gosto muito de um versículo da parte de Moisés, uma oração, na verdade, que Moisés fez, né? Lá no Salmo de número 90, o último versículo nos fala assim, né? Ele fala para confirmar aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos, né? E assim entendemos, irmãos, porque a epígrafe desse Salmo 90 fala sobre o quê? A fragilidade do homem e a providência de Deus, tá? É uma oração de Moisés. E no versículo 17 do Salmo 90 ele fala: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É uma oração, irmãos. Deus confirmar, Deus aprovar a nossa administração, a obra das nossas mãos, aquilo que nós estamos fazendo, estamos administrando sabiamente, estamos sendo fiel ao nosso Deus, né? Nesse sentido. Subtópico 2, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. É um princípio muito importante no que concerne, né, nessa questão, estou enfatizando muito, né? A mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim, que é o jardim do Éden, e pôs o homem para cuidar, né? Capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, Deus coloca ali o homem, Deus coloca Adão para cuidar, para guardar, para lavrar, irmãos, né? E aí também que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Paulo dizendo à igreja de Corinto, na primeira carta, o capítulo 4, versículo 1, somos despenseiros, irmãos, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Então, irmãos, o que acontece? Muitas vezes erramos por sermos ignorantes, por não
conhecermos. E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Então, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos entender esse princípio. Somos despenseiros, não somos donos. E quando usamos esse princípio para as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, nós experimentamos, o cuidado e o zelo de Deus. Irmãos, eu quero ler aqui um exemplo que aconteceu com o povo de Deus. Nos tempos passados, no livro do profeta Ageu, estava tendo essa forma de pensar, E Deus usa o profeta Ageu para falar para com o povo, no sentido, para que eles pudessem aplicar os vossos corações, os seus corações, nos caminhos de Deus. E Deus ali fala de uma forma com eles, no capítulo 1 do profeta Ageu, porque eles estavam priorizando, eles estavam esquecendo desse princípio da oferta, da contribuição, dos dízimos para a obra, para o reino de Deus. E a casa de Deus, ela estava deserta. A casa de Deus, ela precisava de manutenção. A casa de Deus precisava de ser restaurada. E o que nós encontramos aqui neste capítulo 1, a partir do versículo 4, ele fala: e para vós tempos de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa, a casa de Deus, fica deserta. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E ele dizia: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, revesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. E Deus fala: a minha casa está deserta, porque cada um corre o que? A sua própria casa. Ou seja, estavam esquecendo, irmãos, não estavam administrando, a provisão que Deus havia dado. Eles não estavam usufruindo. Comeis e não vos fartais, bebeis, irmãos. E às vezes tem muitos que estão desta forma. Recebem o seu salário, recebem a sua provisão, irmãos, mas não desfruta vamos dizer assim, da verdadeira prosperidade, Irmãos, e precisamos viver a verdadeira prosperidade, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. E não é no sentido da quantidade, irmãos, Deus faz você viver, irmãos, com o seu devido salário, as bênçãos, as prosperidades. Deus faz viver, irmãos, coisas extraordinárias quando se entende esse princípio. Então, irmãos, que neste dia, nesta manhã, se assim o irmão está tendo esta dificuldade, em administrar, está priorizando mais o seu pessoal, o seu particular, e mesmo assim não está se fartando, não está se saciando, é porque, irmãos, está deficiente nesse sentido. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, e entenda esse princípio de administrar, os seus bens, os seus recursos, e seja fiel a Deus, porque sendo assim, irmãos, irá experimentar o cuidado, o zelo de Deus. Deus, ele é fiel. Deus, ele vela pela sua palavra. Ele diz: fazei prova de mim, irmãos, se eu não vos abrir o quê? As janelas dos céus,
e derramar sobre vós uma bênção tal, uma bênção especial, irmãos. Ele vai repreender, ele repreende todo o devorador. Nos diz o que? Quando nós aplicamos em todas as áreas das nossas vidas. E em todas as áreas das nossas vidas, irmãos, há-se o devorador. O devorador, ele quer o quê? Devorar, quer tirar, ele quer roubar, irmãos, e fazer com que nós não vivamos, não desfrutamos, venhamos a usufruir das bênçãos especiais do cuidado de Deus para as nossas vidas. Que seja tirado do meio da igreja, né, a avareza, que seja tirado do meio da igreja o amor ao dinheiro, porque a avareza, irmãos, é um pecado gravíssimo. Aquele que é avarento, ele é excluído do reino dos céus, do reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Paulo diz à igreja de Corinto, lá no capítulo 6, na primeira carta. Vamos ler, irmãos, já aqui estamos para finalizar a nossa lição nesta manhã, capítulo 6, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 9, diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E no versículo 10 ele fala: não erreis. E ele diz: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, e nem o que? Os avarentos, nem os maldizentes, nem os roubadores, o que? Herdarão o reino de Deus. E ele fala: e é que alguns têm sido. E aí ele diz: mas vós têm sido lavados, sido santificados, sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Tenha cuidado. Vamos ter cuidado, irmãos, de nós não sermos avarentos, para que não venhamos a ser o quê? Excluído do reino de Deus. E mais uma vez Paulo adverte, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus amados irmãos, que possamos sermos fiéis, permanecer no ensino, nos valores, nos princípios, e entender isso dia após dia nas nossas vidas, e desfrutarmos das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Deus é fiel, irmãos, e falo isso não para a vanglória minha, mas desde o meu primeiro salário que eu recebi, meu primeiro emprego, com os meus 15 anos de idade, nunca, meus amados irmãos, eu deixei de falhar nesse princípio, nesse propósito, concernente à contribuição, concernente a dízimos e as ofertas. E digo para os irmãos, até aqui eu falo e posso dizer que o Senhor tem sido grande, tem sido maravilhoso. O Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me abençoado de uma forma tão grandiosa. E isso eu provo e posso dizer: Deus é fiel. E que meu amado e minha amada irmã, que se assim tem essa dificuldade de entender, peça perdão a Deus e receba essa palavra, esse princípio para a tua vida, e desfruta das bênçãos de Deus
na sua vida. Concluindo a nossa lição, vimos então nesta lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia, ela é bíblica e como tal deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, não erra, não muda, e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que se sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente em o nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, que aula tão maravilhosa, ensinamento precioso para nós. Esse ensinamento de todo esse trimestre é uma exortação para nós, para tomar cuidado contra todos os ataques que têm vindo contra a igreja nesses últimos dias agora. E eu quero agradecer pelo nosso professor, eu quero agradecer também aos irmãos que estão em casa, todos que têm orado e participado conosco. E claro, sempre, irmãos, fazendo um convite para os irmãos estar conosco presencialmente nas nossas igrejas. Nós temos uma igreja praticamente em cada bairro. Venha presencialmente aos domingos pela manhã estar conosco para participar da escola dominical. Quem não pode, nós temos aqui os nossos meios de comunicação, mas se você pode, venha estar conosco, participar dessa aula tão maravilhosa. Eu quero também aqui, irmãos, salientar, reforçar com os irmãos. Hoje a lição falou sobre mordomia cristã, sobre a nossa oferta, sobre o crescimento da obra do Senhor. E eu quero também reforçar esse assunto aqui. Você que é ofertante, que é dizimista, traga sua oferta. Aí tem todos os nossos canais de comunicação, está passando também aí as nossas contas da igreja, o Pix da igreja. Traga sua oferta, seu dízimo, para contribuir para a obra do Senhor. Eu quero também aqui reforçar os dias de nossos cultos presenciais. Nós temos aqui na nossa igreja sede às terças-feiras às 19h30, a quinta-feira às 19h30 e domingo às 19 horas, aqui na nossa igreja sede. Nas nossas congregações que temos aí pela nossa cidade, quarta-feira às 19h30, quinta-feira às 19h30 e sexta-feira às 19h30 e domingo às 19 horas. Venha estar conosco, meus irmãos, venha cultuar o Senhor, ouvir a palavra, louvar a Deus. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui desta aula, como falei, nosso professor, aos irmãos que estão em casa, os irmãos que estão sempre intercedendo por nós, que Deus possa mesmo abençoar. E para encerrar, irmãos, essa aula tão maravilhosa, vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a fechar os seus olhos, de uma forma que o Senhor possa nos abençoar. Eleve seu pensamento a Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado pelo ensinamento. Fica conosco, Senhor, nos ajuda a crescer, nos ajuda a servir melhor, Senhor, a te servir melhor. Ó Pai, se aproximar mais de ti. Ó Deus, Pai, fica conosco. Abençoa todos, Senhor, que estão envolvidos aqui nesta aula tão maravilhosa, na escola dominical, nesse trabalho tão lindo. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Meu irmão, que Deus possa te abençoar e até a próxima aula.